fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo de número 3, 1 a seguir, para a glória de Deus, sobre o tropeço na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortais. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra a qual Deus colocou no meu coração para compartilhar com a sua igreja, compartilhar com o seu povo nessa oportunidade, que fala acerca do tropeço na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mensagem é uma mensagem escrita por Tiago, irmão de Jesus, e não por Tiago, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor, que é uma mensagem bem clara, é muito fácil de entender para a minha e para a tua vida, que traz comparações de coisas simples. Louvado seja o nome do Senhor, para trazer a nós o entendimento do que é a palavra, do que é a língua na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus. E muitas vezes aqui nós, aleluia, nós precisamos primeiro não procurar ser mestre e falar muito. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos falar hoje, nessa oportunidade, acerca do poder que a palavra tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar acerca do poder que a palavra tem. É certo que a palavra, ela tem poder de produzir vida. A palavra, ela tem poder de trazer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, aleluia, ter sabedoria para ouvir. Nós precisamos, aleluia, ter sabedoria na hora de falar. Nós precisamos, aleluia, pensar, refletir antes de falar, para que nós não venhamos, aleluia, se embaralhar, ter o máximo de cuidado possível em nossas palavras, principalmente nós que servimos ao Senhor, principalmente nós que louvamos ao Senhor, principalmente nós que ministramos a palavra de Deus. Nós precisamos ter este cuidado. Porque uma coisa é certa, de que ninguém consegue domar a sua língua, ninguém consegue dominar as suas palavras. Como foi lido nesta noite, o homem, ele consegue ter domínio sobre animais, peixes, répteis e aves, mas ele não consegue resfriar a língua. E se há alguém que consegue resfriar a língua,
esse tal arame, ele consegue refrear todo o seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, aleluia, aqueles que falam apressadamente, falam, aleluia, sem pensar, louvado seja o nome do Senhor, ou fala do calor do momento, acaba falando o que não devia. E isso se acontece também no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus também erra. O povo de Deus, aleluia, apesar de se policiar, apesar de ter esse cuidado, mas não é fácil você vir diante de uma plateia para falar 40 minutos, falar 1 hora acerca de um tema, acerca de uma palavra. Aleluia, a palavra de Deus, principalmente, que ela divide várias opiniões. E muitas vezes, por falar 40 minutos, meia hora, 1 hora, tem pregador que prega 2 horas. Em algum momento pode ser que haja tropeço em alguma palavra. E nós sabemos que o juízo sobre nós que servimos a Deus é maior. Aleluia, o juízo para aquele, aleluia, que está na frente de um trabalho, aquele que ministra uma palavra, é maior por parte dos homens, porque os homens não entendem quando nós tropeçamos em alguma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para começar esta mensagem, amada igreja, eu quero primeiro começar no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele é o verbo vivo, aleluia, o verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós, que morreu pela minha e pela tua vida. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele é esse verbo encarnado para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E falando acerca do poder da palavra, Jesus, ele é a própria palavra, aleluia, que trouxe o poder da criação. Nós sabemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Nós que servimos ao Senhor, nós cremos que o mundo foi criado pelo poder da palavra, quando Deus diz no livro de Gênesis: haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo é criado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo o entendimento do poder que a palavra tem, do poder que a palavra tem de criar um mundo, de criar um universo, aleluia. E Deus fez a luz e viu que a luz era boa, e fez a separação entre as luzes e as trevas. Portanto, nós que andamos com Jesus, que estamos na luz, nós precisamos clarear a multidão. Nós precisamos, aleluia, iluminar aqueles que estão em nossa volta, muitas vezes com o nosso testemunho de vida, muitas vezes com o testemunho das nossas palavras, e refrear nossa língua para que nós não venhamos, aleluia, se complicar naquilo que falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto eu meditava nesta palavra, Deus me traz o entendimento de que existem palavras doces. Existem palavras doces, palavras de pessoas sábias, palavras de pessoas que conhecem do assunto, que entendem do assunto, e que sabe o que está transmitindo, que fala com segurança, que fala com clareza. Louvado seja o nome do Senhor, que traz conhecimento, que agrega nas nossas vidas. Essas são palavras doces. Mas é importante saber que existem também palavras salgadas. Existem pessoas que, aleluia, não tem freio nenhum sobre a sua boca, e fala deliberadamente, fala o que vem na cabeça, fala o que vem na mente, ou até mesmo aquilo que nem vem, ele já falou. Por causa da sua ansiedade, aleluia, acaba ferindo, acaba matando. Louvado seja o nome do Senhor, matando sonhos, matando projetos, aleluia. E nós precisamos, aleluia, ter esta sabedoria de entender que nós precisamos estar sempre próximo de pessoas que tenham palavras doces. Nós precisamos estar próximo de pessoas que tenham algo para acrescentar na nossa vida, que tenha algo, aleluia, para acrescentar no nosso cotidiano. Sabe por quê? Aleluia, porque o excesso de sinceridade, ele chega a ser ignorância. O excesso de sinceridade, ele chega a ser agressivo, chega a ser desumano.
Tem pessoas que com suas palavras elas tentam nos enterrar vivo, sobre o argumento de que são sinceros, sobre o argumento de que a sinceridade está acima de tudo. Mas é importante entender, aleluia, que ninguém, aleluia, está disposto a ouvir tudo que nós temos a falar, e nós precisamos, aleluia, estar pronto para ouvir e sermos tardios ao falar. Quando nós vamos falar, nós precisamos, aleluia, se preocupar que do outro lado, as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm sentimento. As pessoas do outro lado que estão nos ouvindo, elas têm seus motivos, têm suas razões, aleluia, tem também suas dores, tem suas mágoas, tem os seus problemas cotidianos. E nós precisamos ter essa sabedoria de entender que o excesso de sinceridade é pura burrice, é pura tolice, é pura ignorância. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós entendemos que o excesso de sinceridade é tolice, nós também precisamos entender que o excesso de mansidão, aleluia, também é tolice. Porque quando nós, aleluia, somos mansos demais, quando nós ouvimos demais e nós, aleluia, não trazemos a palavra certa na hora certa, a resposta certa na hora certa, aleluia, nós podemos se ferir ou ferir alguém. Porque não é porque, aleluia, aquele que está falando é ignorante, que você que é o ouvinte também vai ser ignorante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também não é toda hora que nós vamos ouvir, aleluia, o vômito daquele que quer despejar toda a sua mágoa, toda a sua ira sobre nós, e nós vamos ficar quietos e ficar calados. Nós precisamos falar com sabedoria, falar com mansidão, falar dentro da palavra de Deus, dentro da razão, no momento certo e na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra certa na hora certa, ela produz vida. Às vezes aquele que te agrediu com palavras no momento certo, na hora certa, se você trouxer para ele uma resposta convincente, se você trouxer para ele uma realidade convincente, aleluia, ele vai reconhecer que errou. Ele vai reconhecer a sua falha, vai reconhecer a sua fraqueza e vai se policiar. Porque por mais ignorante que somos, por mais brutos que somos, por mais sincero que somos, ou por mais mansos que somos, nós, aleluia, temos a sabedoria de entender, aleluia, aonde nós erramos e aonde nós acertamos. E nós que servimos a Deus, nós precisamos ter o cuidado de colocar a palavra certa na hora certa. Porque a palavra certa na hora errada, muitas e muitas vezes ela pode soar também de maneira agressiva. Muitas e muitas vezes não é porque nós estamos certos que nós podemos falar, aleluia, tudo aquilo que pensamos ou tudo aquilo que queremos. Porque às vezes se trata da palavra certa na hora errada. Então o importante é que eu e você nós venhamos trazer a palavra certa na hora certa. E como se não complicasse ainda mais, existe a palavra errada na hora errada. Muitas e muitas vezes você está, aleluia, cheio das suas razões, cheio dos seus problemas, cheio das suas limitações. E muitas vezes nós falamos, aleluia, aquilo que pensamos. Nós não podemos falar tudo o que pensamos. E quando nós falamos aquilo que nós pensamos, nós atingimos uma pessoa que já estava magoada. E a pessoa, por já estar magoada, ela traz uma resposta, aleluia, à altura da ignorância daquele que falou. É a palavra errada na hora errada. A pessoa não estava preparada para ouvir, não estava preparada para entender o que você tinha para falar. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como homens e mulheres que servem a Deus, sermos pacificadores. Nós precisamos ser aqueles que pacificam, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores. Deus, Ele não nos chamou para trazer discórdia. Deus, Ele não nos chamou para ficar trazendo contenda. Deus não nos chamou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para ser, louvado seja o nome do Senhor, aquele que magoa, aquele que fere, aquele que mata por meio da palavra. Mas Jesus, Ele te chamou, Ele me chamou para trazer vida por meio da palavra, para trazer vida e vida com abundância.
E nesse ponto da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, eu quero chamar a atenção para alguns acontecimentos que têm acontecido nos nossos dias. Eis que quero relatar aqui como aprendizado, como, aleluia, um ensinamento e não como uma crítica, porque longe de mim criticar, porque eu também posso tropeçar hoje, posso tropeçar amanhã em uma palavra, e posso precisar da graça e da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nos dias de hoje nós estamos vendo, aleluia, pastores se engolindo vivos. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos vendo a muitos e muitos pastores se engolindo vivo por invejas, outros por ira, outros por contenda, outros, aleluia, se venderam por amor ao dinheiro, querem ser famosos, querem ganhar visualizações, querem ganhar curtidas. Louvado seja o nome do Senhor, e começam a se atacar uns aos outros. Isso não traz pacificação, isso não traz edificação. Louvado seja o nome do Senhor. É certo que recentemente um pastor, em sua palavra, ele tropeçou em uma palavra na qual ele critica alguns cantores famosos, aleluia, que adoram o nome do Senhor. Porque eu digo que ele tropeçou na palavra? Ele tropeçou na palavra porque a Bíblia diz em Salmo 150, louvado seja o nome do Senhor, que tudo que tem fogo louve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se a Bíblia diz que tudo que tem fogo louve ao Senhor, a Bíblia não está dizendo, aleluia, que só os pastores, que só os santos, que só os consagrados servirão para adorar o Senhor. Eu tenho no meu entendimento de que toda criatura que vive, que respira, que tem fôlego, está apta para adorar o Senhor. E eu ainda vou mais além ao dizer, louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes aquele que está debaixo da ponte em uma vida de vício, às vezes aquele que está num prostíbulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se ele rasgar o seu coração, se ele rasgar a sua voz e oferecer a Deus o seu clamor, certamente o nosso Deus vai estar ouvindo, porque a Bíblia diz que quem tem fogo louva ao Senhor. E se ele tem fogo, ele tem autoridade bíblica para adorar, ele tem autoridade bíblica para glorificar o nome do Senhor. E não cabe a mim, nem a você, nem a ninguém julgar quem pode louvar e quem não pode louvar. Não cabe a mim, aleluia, nem a você trazer esse julgamento. Muitas e muitas vezes, aleluia, não estou trazendo como crítica, mas como aprendizado. Porque muitos e muitos eles, aleluia, aproveita do momento, aproveita da oportunidade para pegar carona na ira, na contenda, para pegar carona, coloca até a foto, aleluia, daqueles que estão, aleluia, envolvidos, aleluia, na batalha, para ganhar mais visualizações, para ganhar comentário, para ganhar curtida. Mas essa não é a vontade de Deus. Nós não pregamos a palavra por curtida, por comentário, por compartilhamento. Nós pregamos a palavra por amor, por misericórdia, por graça e por ensinamento da justiça. É para isso que existe a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para que eu venha ficar rico ou famoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Embora isso seja, aleluia, a colheita e semeadura, louvado seja o nome do Senhor, mas nós não podemos se corromper, aleluia, diante desses fatos, desses acontecimentos, trazendo ira, trazendo contenda, colocando mais lenha na fogueira. Mas nós precisamos ser os pacificadores. Um é o que errou ao falar uma barbaridade como essa. Outro é o que errou, aleluia, homens de Deus, pastores, ameaçando, aleluia, outros pastores de não pisar em um determinado estado. Que é isso? Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que não basta a perseguição do mundo? Será que não basta, aleluia, as aflições do mundo? Será que não basta os caluniadores do mundo? Será que não basta, aleluia, o anticristo que se levanta contra as nossas vidas? Agora nós, como homens de Deus, nós vamos ficar se acusando, vamos ficar se ameaçando. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha haver em nós mais misericórdia, que venha haver em nós mais graça, mais amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí um erro gera outro erro, que também gera outro erro. Vejo outros pastores também aproveitando, pegando carona no acontecimento, coloca a foto de um
um do lado, coloca a foto do outro lado, para ganhar curtida, ganhar compartilhamento pelo sangue de Jesus. 3 erros. Louvado seja o nome do Senhor, que não precisava ter chegado a este ponto. Aonde nós iremos parar? Jesus, Ele não nos chamou como juízes. Aquele que errou, ora, se arrepende e pede misericórdia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu como pregador da palavra de Deus, nós precisamos, aleluia, você como pregador da palavra de Deus, nós precisamos falar as coisas quando nós temos base bíblica. Devemos falar com base na palavra de Deus e não com base naquilo que nós acreditamos, não com base naquilo que nós achamos. Louvado seja o nome do Senhor, para que as nossas, aleluia, pregações, as nossas palavras possam trazer vidas e não morte. Sabe por quê? Eu até me alegro quando eu vejo um cantor cantando louvor, adorando o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu certamente no meu coração eu já entendo lá. É mais um, aleluia, que já está beliscando a isca. Eu como pescador, quando eu vejo um cantor mundano cantando uma música gospel, eu falo lá, já está beliscando a isca. Daqui a pouco é só dar uma puxadinha que ele vem para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem fôlego adora o Senhor. Mas não temos essa autoridade de proibir as pessoas de adorar o Senhor. Deus, Ele é Pai nosso, Ele não é meu Pai exclusivo, Ele não recebe só a minha adoração, né? Deus, Ele recebe, aleluia, a oração da prostituta. Deus, Ele recebe a oração do morador de rua. Deus, Ele recebe a oração do mais vil pecador, do traficante, não importa a tua, aleluia. Deus, Ele recebe a oração do mais vil pecador, Ele recebe o louvor do mais vil pecador. Ele está sempre de braços abertos para perdoar o meu e o teu pecado. Ele está sempre de braços abertos para perdoar a minha e a tua falha, a minha e a tua fraqueza. Isso não é um passaporte para o pecado, não. Mas é um passaporte para que nós venhamos ter mais sabedoria. É um passaporte para que nós venhamos, aleluia, se acusar menos. Eu costumo dizer e eu imagino que nós não precisamos mais de inimigo para destruir a igreja, não. A própria igreja está se destruindo. A própria igreja está se destruindo na inveja. A própria igreja está se destruindo na contenda. Pastores torcendo contra pastores, falando mal de pastores, ovelhas falando mal umas das outras. Pelo amor de Deus, aleluia, o reino está dividido, e o reino dividido ele não subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar aleluia, esse ponto, aleluia, eu quero falar acerca dos mexeriqueiros. Mexeriqueiros são os fofoqueiros. Meus irmãos, é incrível, mas nos dias de hoje existe site, existe canal, aleluia, de fofoca gospel. Existem homens que se dizem servo de Deus, aleluia, que fica pegando trecho da palavra de um, pegando trecho da palavra de outro para trazer crítica. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, vai lá na Bíblia, vê o que Jesus fala acerca dos mexeriqueiros, acerca dos fofoqueiros. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso nem pregar aqui. Vai na Bíblia, vê o que é mexeriqueiro, vê o que é fofoqueiro. Você levar, aleluia, a fofoca, o pecado do teu irmão, a fraqueza do teu irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter cuidado, precisamos ser sóbrios, precisamos ter prudência. Louvado seja o nome do Senhor. As torcidas organizadas parecem que estão brigando menos do que os pastores. As torcidas organizadas estão se ameaçando menos. Às vezes até o crime organizado está brigando menos do que o pastor. Misericórdia. Aonde nós iremos parar desta maneira? Aonde nós iremos parar desta maneira? Que exemplo nós estamos dando agindo desta maneira? Nós precisamos, aleluia, ter sabedoria. Você que tem, aleluia, o seu canal, aleluia, de fazer fofoca evangélica, para com isso, pelo amor de Deus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque isso não agrada ao coração de Deus. Ao invés de ficar fazendo fofoca, ao invés de permitir que os escândalos venham por meio de você, porque a Bíblia diz, ai daqueles por meio de quem vier os escândalos. O escândalo ele não vem apenas por aquele que cometeu, mas também por aquele que divulga, por aquele que é mexeriqueiro, aquele que é fofoqueiro, aquele que sai espalhando. Tenhamos misericórdia uns dos outros, aleluia. Ao invés de fofocar, vai orar. Ao invés de ficar brigando, se ameaçando, vamos orar uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta mensagem eu não quero dar o nome de ninguém, eu não quero trazer aqui uma indireta para ninguém. O que nós estamos aqui falando é da palavra de Deus, embasado na palavra de Deus, aleluia. Pregando o amor, pregando a graça, pregando a misericórdia, pregando o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Pedro cortou a orelha de Malco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que Jesus trouxe para Pedro foi o ensinamento, não. Guarda essa espada, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa palavra é como uma espada. Muitas e muitas vezes nós podemos ferir, mas aquele que fere precisa reconhecer que feriu. Aquele que fere precisa reconhecer que errou. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai lá, conserta o erro de Pedro, pega a orelha de Malco, coloca no lugar, devolve a ele os sonhos, devolve a ele os projetos, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Pedro. Pedro não é desligado do ministério. Hoje em dia, por tudo, eu tenho visto igrejas que para mim servia de exemplos. É um tal de desliga daqui, um desliga de lá, é um tal de inveja, é um tal de um querer tomar o lugar do outro, é um tal de um fofocar contra a vida dos outros. Eu não quero falar nome, mas é um tal de um querer tomar o lugar do outro, pelo amor de Deus, aleluia. Nós não viemos com nada, não levaremos nada. Nós não podemos, aleluia, ficar, aleluia, brigando por espaço entre nós, brigando por estado entre nós. Aleluia, mas o que Jesus nos ensina, aquele que te obrigar a caminhar com ele uma milha, caminha duas. Aquele que te bater uma face, oferece a outra face, para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora eu quero te chamar a atenção para um detalhe importante. E as pessoas de fora que veem os pastores se ameaçando, e as pessoas de fora que veem os pastores, aleluia, brigando entre si, não tem a sabedoria suficiente para entender que o homem ele é imperfeito, que o homem tropeça na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Será que essas pessoas irão vir para Jesus por causa, aleluia, da palavra mal colocada? Será que essas pessoas vão vir para Jesus por causa dessa contenda? Eu quero aqui deixar um testemunho. Eu, antes de vir para a igreja, eu era DJ, fazia festa de casamento, fazia balada, fazia baile funk. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das últimas baladas que eu fui fazer, aleluia, eu estava com um pé na igreja, outro pé num pé na igreja, outro pé no mundo, aleluia, sem saber o que queria da vida. Na verdade eu sabia que eu queria Jesus, mas não tinha força. Eu ia uma vez por mês na igreja e fazia 3 semanas de balada. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha balada, nós ia para a igreja adorar o nome do Senhor. E uma das minhas últimas baladas que eu fui fazer, o cara me contratou, nós fomos lá, DJ tocando. A mesa de som, quem conhece sabe, é cheia de botão, cheia de luzinha acesa. E eu era o único que sabia desligar aquela mesa naquele lugar. E eu comecei a tocar funk, comecei a tocar funk, beber uísque, tocar funk, beber uísque, tocar funk, beber uísque. Naquele meio, aleluia, alguma coisa falou no meu coração: coloca um louvor. Eu estava tocando um baile funk. No meio daquele baile funk eu soltei um hino chamado Escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
E aquilo que estava parecendo, aleluia, uma coisa de louco, uma loucura, aquelas trevas, deu lugar à luz. Todo mundo parou, todo mundo assustado, todo mundo olhando para o som. O dono da balada desesperado: desliga, desliga, pelo amor de Deus, correu daqui, correu de lá, desliga, desliga. Eu falei: eu posso ser processado, mas eu só desligo quando terminar o louvor. Se você quiser me processar, processe, mas eu só desligo quando terminar esse louvor. Porque Deus quer que esse louvor toque aqui nesta noite. Alguém aqui precisa ser alcançado por esse louvor. Eu precisava ser alcançado por aquele louvor. Porque quando eu voltei para Jesus, eu disse que por toda a minha vida eu serviria a Jesus, ainda que fraco, vacilante. Porque uma vez eu desisti de Cristo porque eu não conseguia ser perfeito. Eu desisti de Cristo por causa de falta de sabedoria e maus ensinamentos, porque dizia que crente não podia usar um boné. E eu me afastei de Jesus e paguei um preço muito alto por isso. Eu era jovem e eu queria usar o meu boné, e eu escolhi o boné. Falei: eu vou usar boné, depois eu volto para Jesus. Tem coisa que não edifica, tem coisa que mata, tem coisa que não dá vida. Vamos pregar a palavra de Deus, chega de inventar. Tem um pastor aí que eu gostava de ouvir ele começou a falar de barco. Eu falei: não escuto mais, não vou falar da vida dele. Mas você acha que Deus vai me deixar de levar para o céu por causa da minha barba que eu amo? Eu não amo ela mais do que Jesus, mas que pecado há. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu novo convertido, eu gostava de umas pratas no braço, prata no pescoço. Muitas pessoas olham para mim: não, tem que ser crente, tem que tirar essas pratas. Eu passo de mim, Satanás. Eu já passei de Cristo uma vez, porque dizia que eu não podia usar boné. Crente não podia usar boné. Jesus não vai deixar de me levar para o céu por causa de um cordão de prata, não. O meu amor não está nesse cordão de prata. Mas o meu amor está na salvação, está na palavra. O meu amor está nas vidas que estão perecendo. Tem coisas que não edificam. E eu toquei aquele louvor inteiro. Depois que terminou o louvor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, encerramos aquele baile. Ninguém ali tinha mais clima para aquele baile. Faltava pouco tempo para terminar. Por volta de 15 minutos, era mais 2 músicas tocadas e o baile foi encerrado e ficou por isso mesmo. E o dono daquele baile até hoje é meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele ouvir esta mensagem, eu mando a ele o meu abraço. Hoje eu estou aqui. Depois desse baile funk, ainda toquei outros baile funk. Mas hoje eu não toco mais. Hoje eu me alegro em adorar o Senhor. Não estou dizendo que sou perfeito, não. Não estou dizendo, aleluia, que quem toca baile funk, aleluia, não vai para o céu, não. Eu estou dizendo que quem toca baile funk hoje, amanhã pode estar pregando. Eu estou dizendo que quem toca baile funk hoje, quem canta sertanejo hoje, amanhã pode estar cantando, adorando o Senhor. Deixa ele vir do jeito dele. Espera o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos visões de águia. Deixa Deus trabalhar, alegremos. Alegremos, porque muitas e muitas vezes, aleluia, as pessoas estão tão escandalizadas com o Evangelho que até é difícil levar uma nova pessoa para a igreja. Sabe como é que Deus faz? Deus usa os incrédulos. Deus usa os cantores sertanejos, os cantores de funk, os DJ, para levar um louvor no meio de uma multidão de 100 mil pessoas, de 200 mil pessoas.
nós não podemos parar o Evangelho. Nós não podemos fechar as portas do Evangelho. Adorar a Deus é uma coisa, ser salvo é outra coisa. Ser salvo é um processo, é processo do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E já que eu estou falando acerca da palavra, louvado seja o nome do Senhor, eu quero chamar a atenção. Tem pessoas que têm 15, 20 anos de igreja, que não sabe um versículo da Bíblia, não conhece a história de Abraão, não conhece a história de Davi, não conhece a história de Jesus, mas conhece a vida de todos da cidade onde mora, sabe o pecado de todos da cidade onde mora. Será que isso agrada ao coração de Deus? Por onde vai é falando mal de alguém, é mexericando, é fofocando. Por onde vai é levando discórdia, levando ira, levando contenda. E nós precisamos ter sabedoria para ouvir, sabe por quê? Porque se nós não tivermos sabedoria para ouvir e ficar calados, nós podemos também pecar. São os mexeriqueiros. É o joio no meio do trigo. 15 anos, 20 anos de crente, não sabe um versículo bíblico, aleluia, não sabe cantar o hino da harpa, nunca trouxe uma mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Não jejuma, não ora, não lê a Bíblia, mas se acha no direito de apontar o pecado de todo mundo. Não confessa os seus pecados diante de Deus, não se arrepende dos seus pecados, não conserta a sua vida, mas se acha no direito de apontar o pecado e de conhecer o pecado da cidade inteira. Misericórdia. Não é isso que Jesus quer de nós. O reino não pode estar dividido. Nós devemos, aleluia, andar no mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a ouvir e não dar ouvidos. Precisamos aprender a ouvir e não dar ouvido a tudo que ouvimos, porque nem tudo que ouvimos é verdade, nem tudo que ouvimos é edificante. Nós precisamos ter a sabedoria de ouvir e deixar sair no outro ouvido. Quando eu digo ouvir e dar ouvido, é ouvir e guardar no coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando esses mexeriqueiros vinham até você trazer mexerica, trazer fofoca, trazer contenda, saiba ouvir. Na hora certa, ore, dê uma resposta certa com base na palavra de Deus. Aleluia, a palavra certa na hora certa, ela vai edificar a vida desta pessoa. É isso que Jesus quer de nós, que amemos a justiça, que amemos uns aos outros. Jesus não quer que vivamos, aleluia, se ameaçando, brigando entre nós. A palavra, ela tem poder de trazer vida. A palavra tem poder de matar. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes uma palavra dura como essa, dizendo que um cantor sertanejo, um cantor de funk não pode adorar o Senhor. Mas estamos matando uma vida que daqui a um ano estaria firme com Jesus. Assim como eu tocava baile funk há um tempo atrás, hoje não toco mais. Hoje eu amo ministrar a palavra de Deus. Eu amo, aleluia, dobrar os meus joelhos e chorar na presença do Senhor, apresentar diante de Deus as minhas limitações, apresentar diante de Deus a vida daqueles que estão em pecado, apresentar diante de Deus a vida daqueles que estão nos bailes, aleluia, aqueles que estão no prostíbulo, cada um com seus motivos, cada um com seu tempo, porque a porta da graça é de Jesus. Eu e você, nós não podemos jamais fechar a porta da graça. Precisamos estar sempre prontos a ouvir, tardios para falar, prontos para ouvir, tardio para falar. É importante saber para quem falar, quando falar e por que falar. Nós não podemos, aleluia, sair falando sem pensar de qualquer maneira. Hoje, antes de vir para este culto, Deus confirmou essa palavra. A minha esposa me apressando, eu gosto de ter os meus 15 minutos no quarto, só eu e Deus, antes de vir para o altar. Depois no altar eu gosto de ter mais uns 15 minutos de oração, para poder eu ministrar a palavra, para ver se eu não tropeço de palavra.
para que as palavras que saiam da minha boca possam dar vida e não morte, para que as palavras que saiam da minha boca sejam de misericórdia e não de juízo. Porque essa mensagem não é a mensagem, eu não sou maior do que ninguém, eu sou menor do que todos vocês, eu sou o menor homem da terra. Eu costumo dizer que eu sou o pior filho que Deus tem. Eu sou o mais pecador, o menor de todos. Nós precisamos, aleluia, vigiar. Eu tenho meus pecados, tenho minhas falhas, minhas fraquezas. Eu não estou aqui dizendo que sou perfeito, não. Eu oro, aleluia, porque eu também desenvolvo trabalho nas redes sociais. Eu oro para que o amor pela fama, o amor pelo dinheiro não me venha se deixar corromper, para que eu não venha pegar carona, aleluia, nessas batalhas de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque qualquer tolo, ele pode começar uma briga, mas só um sábio, ele pode ficar de fora dela. Ou só um homem muito sábio, ele pode dar um fim em uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Tenhamos sabedoria, sejamos pacificadores. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos pregar, ainda que em tempo ou fora de tempo. A palavra de Deus, aleluia, ela é boa, perfeita e agradável, e não foi feita para agradar o homem, mas o homem que quer agradar a Deus, ele tem que se enquadrar na palavra de Deus, que é imutável, que não muda em tempo e fora de tempo. Em relação à palavra de Deus, nós devemos pregar sim, saber pregar com amor, com sabedoria, orar antes para que Deus possa preparar o terreno, mas no mais tenhamos sabedoria ao falar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos, aleluia, lembrar que nós estamos na terra e que Deus está nos céus. Nós precisamos, aleluia, lembrar que estamos na terra e Deus está no céu. Aleluia. Até mesmo para orar nós não podemos, aleluia, ficar com repetições vãs. Nós precisamos, aleluia, pensar naquilo que nós iremos falar diante de Deus. Aleluia, porque nós estamos na terra e Deus está no céu. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Aleluia, mas é por ouvir e ouvir a palavra de Deus, é por amar uns aos outros. Aleluia, é por viver o Evangelho de Cristo, o perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque, aleluia, muito foi criticado Jesus porque comia e bebia junto com os pecadores. Quem criticava Jesus por comer e beber com os pecadores eram os religiosos da época. Se Jesus viesse hoje, os pastores iam criticar Jesus. Tinha pastor que ia rejeitar Jesus, porque comia com pecador, bebia com pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso papel, o papel da igreja não é se colocar num altar e achar que Deus só recebe o louvor da igreja, que só quem pode falar de Deus é a igreja. A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, você está respirando aí, tem vida aí, adore o Senhor. Não importa se você está embriagado, não importa se você está, aleluia, sob efeito de droga, se você está dentro de um prostíbulo, não importa se você está fazendo um show sertanejo, não olha para o que disseram, não deixe matar os teus sonhos, os teus projetos, não. Vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida. E eu não estou trazendo esta mensagem, aleluia, como mexeriqueiro, como fofoqueiro. Aqui não vai ter foto e nem nome de ninguém, porque eu não quero pegar carona na fama de ninguém. O que nós queremos, aleluia, é amar a justiça, ensinar a justiça. Nós não estamos aqui, aleluia, se sentindo melhor, mas eu me preocupo com essa juventude de pastores, essa juventude de pregadores, aleluia, que se expõe nas redes sociais, assim como eu também me exponho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos vigiar, vigiar, vigiar. E quando um de nós errar, ao invés de julgamento, ao invés de tribunal, graça. Ao invés de julgamento, ao invés de ameaça, misericórdia. Misericórdia, 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 ensinamento, graça. Misericórdia, ensinamento, graça. Ficar brigando entre nós não resolve. Eu não estou trazendo essa mensagem para gerar ira, nem contenda no coração de ninguém.
aleluia, mas para trazer o amor, para que seja pacificado, para que aqueles mexeriqueiros deixem de ser mexeriqueiros. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus detesta: a língua mentirosa, a falsa testemunha e aquele que semeia contenda entre irmãos. Nós não podemos semear contenda entre irmãos. Nós não podemos ficar dividindo uma igreja da outra, semeando contenda, a igreja A, a igreja B, a igreja C, semeando contenda. Nós precisamos, aleluia, divergir em entendimento bíblico, porque um entende de um jeito, outro entende de outro. Um entende que não trabalha em tal dia, que não pode comer tal coisa. Um entende que usa véu, aleluia. Um entende de um jeito, outro entende de outro. Cada um prega o que sabe, o que entende, e nós não podemos ficar se agredindo, se ameaçando entre nós. Lembra que estamos na terra, Deus está no céu. Lembra que qualquer tolo pode começar uma briga, mas só um sábio pode ficar de fora dela. E um sábio pode dar um fim numa briga. E que bem-aventurado são os pacificadores. Que venha haver em nós um espírito pacificador. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, aleluia, primeiro pelos meus pecados. Vamos orar por todos aqueles que tropeçam em palavras. Porque se alguém não tropeça em palavra, esse tal varão é perfeito. E varão perfeito não existe. A Bíblia diz que não existe um homem na terra sequer que nunca peque. Portanto, conhecendo que não existe um justo na terra sequer que nunca peque, sabendo que eu vou pecar em algum momento da caminhada e que eu vou precisar da graça e da misericórdia de Cristo, oremos uns pelos outros. Esse é o nosso papel, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, e no término desta palavra, Senhor, primeiro eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão, Senhor, se em algum momento eu tropecei em alguma palavra. Se em algum momento, Senhor, a minha palavra que era para trazer vida, trouxe morte. Senhor, que o Senhor possa me guardar, me livrar. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, aqueles pastores, aleluia, que estão em guerras, que estão brigando entre si. Que o Senhor possa dar graça, Senhor, naqueles que estão tropeçando em palavra e na palavra que é Jesus. Nós não estamos aqui para os julgá-los, mas para pedir que o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria, para que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, para que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, aleluia, o Teu Santo Espírito para amar uns aos outros, que não haja em nós a inveja, que não haja em nós a contenda, que não haja em nós o amor pelo dinheiro acima da Tua palavra, Pai, mas que o Senhor seja o ponto principal em nossas vidas, Pai. Oramos por aqueles que estão em guerra, que estão em ira, que estão em contenda. Ajuda, Senhor, a liberar perdão, guarda, guia. Ajuda aqueles que erraram, reconhecer que erraram, Pai. Pedir perdão diante do Senhor, consertar diante do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. E quando nós errar, Senhor, nos dê sabedoria também para pedir perdão e reconhecer o nosso erro, Pai. Senhor, não permita que nós venhamos trazer morte ao invés de vida, porque nós sabemos, aleluia, que a panela que era para trazer vida na época do profeta Eliseu estava trazendo morte. Havia veneno na panela, e nos dias de hoje não está diferente. Há veneno na panela. Essa panela sou eu, essa panela somos todos nós, Senhor. Retira de nós o veneno, Pai. Joga em nós a farinha que é a Tua palavra, para que o veneno seja retirado e que nós venhamos produzir vida ao invés de morte, ó Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.